Bom dia, boa tarde ou boa noite aos professores e docentes do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos ao nosso curso de capacitação para professores oferecido pelo canal Help Química. Meu nome é Emerson Gonçalves e estarei administrando esse curso hoje com vocês. Galera, rápido recadinho antes de nós começarmos a aula propriamente dita. Gostaria de convidá-los a vir participar do Help Química. Se inscreva gratuitamente aqui no canal, clique lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações, todos os cursos, todos os vídeos, como esses, beleza? E não perder nenhuma novidade, beleza? Feito isso, então, vamos agora começar o nosso curso propriamente dito com o módulo 2, onde que hoje, galera, eu vou estar falando um pouquinho com vocês, sobre quadro branco e aulas de exercícios, beleza? No módulo 1, vocês já aprenderam a dividir um quadro e trabalhar um pouco com essa jogada, com esse jogo de cores, beleza? Nesse módulo 2, eu quero trabalhar de maneira semelhante com o quadro branco, porém aplicado numa dinâmica de aula de exercício e não aula de conteúdo como foi no caso do módulo 1, beleza? Então vamos lá, galera. Seguinte, primeira lição, nós precisamos entender um pouco as cores dos pincéis que vocês vão estar utilizando. Por mais que eu saiba que existe pincel de diversas cores, diversos formatos, pincéis assim, para dar uma gama de possibilidade ao professor, eu trouxe os pincéis mais comuns, que são o preto, o azul, o vermelho e talvez um não tão comum, mas que muitos docentes utilizam, é o verde, beleza? Então, galera, olha só. O preto ele é uma cor forte, que se destaca no quadro branco justamente por causa desse contraste, por causa dessa brincadeira existente entre as cores. Então, ele é recomendado para você fazer um título, né, que chama bastante atenção, ou para entidades, ou seja, para termos que precisam chamar a atenção no quadro de vocês, precisa de um destaque. Como, por exemplo, a divisão do quadro de vocês, beleza? Para ficar nitidamente aonde começa o espaço que você colocou no seu quadro e aonde ele termina. No caso da cor azul, a cor azul ela remete a uma neutralidade. Então, a cor azul no quadro branco é como se ela fosse a substituta pelo giz branco no quadro negro, beleza? Então, lembra lá no nosso módulo 1, quando eu estava falando de giz branco? Aqui no nosso quadro branco, a substituição do giz branco, que antes era dada no quadro negro, passa a ser pela cor azul. A cor vermelha, galera, ela é uma cor quente. Portanto, recomenda-se que dá destaques em coisas importantes. Por exemplo, professores da área de humanas, né, sei lá, tá falando em história sobre o tratado de Tordesilhas. Então, ele faz um ponto, uma data, por exemplo, ou faz um destaque em uma notação histórica como algarismo romano, por exemplo, né, para fazer um destaque em algo importante daquela disciplina. No caso das exatas, matemática, química, física, né, o destaque importante pode ser, por exemplo, para enfatizar uma equação, na matemática para enfatizar o resultado de uma conta, ou para mostrar a ligação em um plano cartesiano. Então, todos esses, o vermelho ele destaca coisas que realmente precisam ser mais importantes. E o verde ele é uma cor mais fria, usada em alguns detalhes que não devem chamar muita atenção. Então, como por exemplo, imagina que tem, sei lá, vou pegar aqui de novo na história, que tem algo que precisa assim, isso aconteceu, mas isso não foi um ponto fundamental, por exemplo, para cessar a Guerra do Paraguai. Assim, sabe, galera? Eu sou péssimo em história, eu estou só dando uns exemplos aqui que vem na minha cabeça, beleza? Nas exatas, por exemplo, na física, vai estar lá ensinando a equação, a terceira lei de Newton, então vai falar da equação de forças, que a massa vezes a aceleração dá a força resultante. Então, se o professor ele quiser
destacar a unidade, ele pode usar a cor verde. Não que eu esteja dizendo, pessoal, que a unidade em uma equação ela não seja algo importante. Porém, ela é algo que não vai chamar a atenção toda para ela. Ela vai, quando você utilizar a cor verde na sua anotação, é como se você estivesse falando, olha, é importante, mas ela não precisa ser o centro das atenções aqui nesse exemplo nosso, beleza? Então, esses daqui foram as jogadas de cores para o quadro branco. Com isso, então, galera, já que nós aprendemos as cores e no módulo passado nós aprendemos a organizar o quadro, agora eu quero é, propor para vocês uma dinâmica de aulas de exercícios, beleza? E a montagem de quadro aplicada para essa aula de exercício, a montagem da sua lousa nessas aulas de exercícios, beleza? Então vamos lá, galera. É o seguinte: tem aqui um quadro branco pronto para ser explorado, pronto para ser utilizado. Entrei na sala de aula, vou começar a minha aula de exercícios e, como costume, faço os dois traços no quadro. Lembrando que nessa ocasião, a cor preta é a mais indicada para fazer a divisão. Ah, Emerson, a escola que eu trabalho está igual o seu quadro, todo branquinho assim, eu não consigo fazer a linha tão retinha assim. Existem réguas, galera, próprias para professores fazer as medidas no quadro. Então, recomendo o uso de uma régua, sobretudo de alumínio, ela é mais resistente ao trabalho com pincel em quadro branco. Beleza? Então, vamos usar aqui o nosso lado da identificação, como nós já aprendemos a fazer no módulo 1 desse curso. Então, vamos lá. Aqui em cima, coloco a disciplina, no caso Química, que é a disciplina que eu leciono, e a data que essa aula está sendo dada. No caso aqui, eu estou colocando a data de gravação desse vídeo. Bom, aqui embaixo, como a aula ela é de exercícios, eu vou escrever aqui que é uma aula de exercícios, beleza? Pessoal, só chamar atenção aqui uma coisa, vocês devem ter observado que eu mudei a fonte em relação à aula passada, né, ao módulo passado. Porque eu, particularmente, em quadro, escrevo com letra de forma, mas a maioria acaba escrevendo com letra cursiva, então eu quis representar um quadro com letra cursiva para que os docentes que estejam me vendo e escrevam assim também se sintam, digamos assim, fazendo parte desse curso. Bom, então aqui está a indicação da aula, que é uma aula de exercícios. Nessa aula de exercício, então, ela pode ser por uma sessão, ela pode ser por um capítulo, pode ser um exercício, uma lista específica. No caso aqui, seria como se fosse um exercício de um capítulo, de um livro fictício, beleza? Só para a gente ter o que falar aqui. Então eu coloquei que esse capítulo corresponde ao capítulo 5 do livro. E aqui embaixo, o velho e bom nome que dá aquele acolhimento ao seu aluno. E o que colocar aqui então nesse primeiro quadrante? Nesse primeiro quadrante, então, você pode colocar aqui título aula de exercícios. Só que, professor, deixa eu dar uma dica muito importante para você. Se você chega e começa a resolver a lista de exercícios dentro da sala de aula, o seu aluno ele não está aprendendo, ele está apenas reproduzindo. Então, o que é recomendado nesse caso? Uma dinâmica que tem dado certo nas minhas aulas, e é isso, cada professor ele vai bolando a sua estratégia, mas uma dinâmica que tem dado certo nas minhas aulas é colocar os estudantes para sentar em grupos e eles tentarem resolver exercícios. Talvez o professor ele pode indicar alguns exercícios para eles estarem fazendo ali na hora, beleza? Alguns exercícios, talvez, que venha a ter um caráter mais parecido com um exame avaliativo, beleza? Aí, o professor, ele vai rodando entre esses grupos para ir tirando dúvidas individuais do grupo. Só que, imagina que o grupo, vou chamar aqui de nomes fictícios, o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, de 5 grupos numa sala de aula. Teve dúvida na questão de número 5 do capítulo 5. Então, cabe ao professor a ir na sua lousa e direcionar como seus alunos vão fazer essa questão. Nunca, nunca, nunca fazendo, porque os alunos eles precisam treinar, eles precisam tentar e errar para conseguir aprender, beleza? Então, professor, imagina que você está lá, está vendo que uma mesma questão está aparecendo muitas dúvidas repetidamente nela. Vai ao quadro, indica qual que é a questão, tá? A questão já indicada, com o capítulo já indicado,
ajudará o seu aluno na hora dele estudar sozinho. E aí, você começa a destacando alguns pontos importantes, como, por exemplo, imagina que essa questão seja modelo de Bohr. Ah, vamos lá, gente, vamos identificar aqui. Qual que é o tema da questão? Modelo de Bohr, professor. E o professor coloca aqui qual que é o tema da questão. Observa a neutralidade da cor aqui, beleza, galera? Para não chamar muita atenção para ela. O que essa questão ela deseja? Qual que está pedindo? Está pedindo a cor obtida. A cor obtida provavelmente é alguma coisa que está aqui na questão. Provavelmente não, tá, galera? Porque isso eu estou pegando de uma questão que eu já apliquei em prova do primeiro ano. Já foi uma questão minha de prova. E aí, o que ele está pedindo? Para determinar o comprimento de onda por meio dessa cor obtida. Então, vem aquela pergunta que o professor pode fazer aos seus alunos. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos pegar a aplicação do tema em modelo de Bohr? Como nós vamos saber qual cor foi obtida? E, acima de tudo, como nós vamos determinar qual que é o comprimento de onda dessa cor obtida? Ora, nós vamos fazer isso usando a equação ou as equações que serão apropriadas a determinarmos o comprimento de onda, beleza? E o que o exercício ele nos traz que pode nos ajudar? Os exercícios ele traz alguns dados que o professor pode usar essa parte aqui direita do quadro para fazer a sua indicação. Então, por exemplo, nesse exemplo meu, os dados seriam a constante de Planck, representada pela letra H, ele deu a velocidade da luz, representada pela letra C, ele deu um disco de Newton e ele deu qual que foi a energia envolvida nesse nosso sistema. Então, como nós vamos usar a equação apropriada? Utilizaremos a equação apropriada que me dê constante de Planck, me dê a velocidade da luz, que eu posso aplicá-lo no disco de Newton e que também me dê a energia. Emerson, eu sou de humanas, não tenho essas equações. O que eu posso anotar como dados? Por exemplo, imagina que em geografia esteja falando de geografia física. Então ele quer fazer a determinação, por exemplo, dos tipos de solo em uma determinada região brasileira. Quais dados ele deu? Ele deu solo. A partir. Desculpa, deu solo não, ele deu mapa. A partir do mapa, a partir do globo terrestre, a partir de uma enciclopédia, o que eu posso estar explorando nela para trazer, para apresentar aos meus alunos, beleza? Então esses seriam alguns pontos e alguns dados importantes na área de exatas, de humanas, perdão. Então voltando aqui para nossa área de exatas, tenho tudo que eu preciso, agora eu faço um pequeno traço para separar as minhas anotações do desenvolvimento da questão. Então, desenvolvendo aqui a questão, nós teremos. Ele quer o comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Então, a nossa incógnita é o lambda, que é o comprimento de onda. Usando o formulário apropriado, quais equações eu posso manipular até chegar no comprimento de onda? Bom, eu tenho que μ é igual a V sobre lambda. Isso eu posso chamar de equação 1. Note que o verdinho aqui, ele chama a atenção, mas ele não rouba a atenção toda para ele. Onde que aqui na parte preta é o que está chamando mais atenção nesse fundo branco. Bom, uma outra equação me dá E é igual a μ vezes H, que eu posso chamar de equação 2. Então, professor, na hora de fazer esse desenvolvimento, sempre destaca isso com os seus alunos, como você está chegando até esse raciocínio. Então, você fazendo algumas anotações importantes, como, no caso aqui, assumindo que a V é igual a C, que é a própria velocidade da luz, nós podemos substituir a equação 1 em 2. Note, pessoal, que meu espaço aqui acabou. Eu vou fazer o quê? Apagar esse lado aqui? Não. Eu puxo um pequeno traço, uma pequena linha tracejada e continuo a desenvolver a equação nesse pedacinho aqui. Então, nesse caso, eu tenho que essa equação, que é uma equação desenvolvida, que me deu todos os dados que eu tenho aqui em cima. Olha só, eu tenho energia, eu tenho a constante de Planck H, tenho a velocidade da luz, consigo aplicá-la no disco de Newton e tenho a incógnita que eu estou buscando. Só que note
que essa equação, do jeito que ela está, ela não me dá o resultado da própria constante do comprimento de onda, ou comprimento lambda. Então, você pode falar com seus alunos que há uma manipulação nessa equação obtida para chegar até o resultado desejado. Tem todas as informações que você precisa? Faça um destaque com a cor vermelha em cima daquilo que vai induzir ou dar a resposta aos seus estudantes. Como aqui eu reforço mais uma vez, não aconselho que vocês deem a resposta para os seus estudantes, apenas indique como fazer. No caso aqui, como desenvolver uma equação, os alunos teriam que aplicar esses dados agora lá na prova. E aí eu ainda chamaria atenção para o seguinte, olha, lembra-se que comprimento de onda, a unidade de medida dele é em metros. Se o disco de Newton está dado em nanômetro, quando você achar a sua resposta, que foi dada em metros, você vai ter que converter para nanômetro. Note que eu coloquei uma informação importante aqui, sem chamar a atenção, sem roubar toda para ela. Beleza? Então, galera, essa foi uma dinâmica das nossas aulas de exercícios. Foi alguns jogos de cores aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. E coloquem aí as experiências de vocês, beleza? Pessoal, continue comigo. Se vocês gostaram, aprenderam coisa nova nesse vídeo, deixe um joinha nele, porque isso é muito importante pro Help Química, beleza? E tenham certeza que esse curso vai continuar. No próximo módulo, vou ensinar os professores a fazer um slide. Bom, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!